Olá pessoal, bem-vindos então à nossa aula sobre padrões de projeto, né? Essa é a parte 4, tá? E a gente vai falar aqui sobre os padrões comportamentais, tá bom? O primeiro padrão comportamental que a gente vai abordar é o padrão Strategy, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, dar um conceito dele para vocês entenderem. Imaginem que eu estou fazendo uma biblioteca de estrutura de dados, tá? E aqui dentro eu tenho uma classe que seria a classe MyList. Então a minha classe MyList é uma lista. Eu tenho aqui os dados de uma lista, tá? Eu tenho os métodos de uma lista, add, delete, search, e um dos métodos aqui é o método sort para poder ordenar. Só que o meu algoritmo de ordenação utilizado, ele foi implementado dentro desse método sort, né? Eu estou colocando aqui o quicksort, ok? Aí, com isso, eu tenho um problema. A gente falou lá na primeira parte da disciplina, né, de engenharia de software, sobre o princípio de aberto e fechado, que uma classe tem que ser aberta à extensão e fechada à modificação. O problema é que do jeito que está implementado aqui, a classe MyList ela não está aberta à extensão, né? Porque já foi implementado o algoritmo quicksort aqui dentro do meu método sort. Eu não tenho como implementar outro algoritmo aqui dentro, tá certo? Como é então que eu poderia usar outros algoritmos se eu quisesse? Imagina que um cliente ele pedisse para implementar o algoritmo shell sort, ou heap sort, ou qualquer um deles, ok? É, embora às vezes não seja mais eficiente, né? Na maioria das vezes o quicksort é eficiente, mas o meu cliente faz questão de, de ter esses algoritmos também. Como é que eu poderia fazer isso? Tá? Uma solução aqui então seria utilizar o padrão strategy. O padrão strategy ele tem como objetivo parametrizar os algoritmos que são utilizados por uma classe. Então é exatamente feito para esse problema. Tá? Um outro objetivo dele também é tornar a classe aberta a novos algoritmos, de forma que eu consiga acrescentar novos algoritmos e parametrizar qual algoritmo eu vou utilizar durante a execução do programa. Tá? No nosso exemplo aqui, a gente poderia, usando o padrão strategy, incluir novos algoritmos de ordenação. Como é que a gente faz para poder criar esse padrão strategy, né? Ou implementar esse padrão strategy? A primeira coisa é criar como se fosse uma hierarquia de estratégias aqui, né? Estratégia no sentido de algoritmo. Então, eu poderia fazer o seguinte, poderia criar uma classe abstrata, que também poderia ser uma interface, né? Que eu chamo aqui de sort strategy, né? Que seria a minha estratégia de ordenação, no qual ela tem um método também abstrato, que é o método sort, que recebe a lista aqui que vai ser ordenada, tá? E eu criaria mais outras classes, né? Que implementaria essa estratégia, então eu criaria uma classe quickSortStrategy, né? Que ela vai estender da minha classe sortStrategy, e uma terceira classe shellSortStrategy, essas duas aqui sendo as minhas estratégias, né? Que ela também estende aqui sortStrategy, e reparem que as duas têm que implementar o seu próprio algoritmo de ordenação, né? Então elas têm que implementar aqui, sobrescrever o algoritmo sort, que recebe também uma lista, tá certo? E aqui então, no algoritmo de cada uma das classes, eu ia implementar o quicksort e o shellsort. Tudo bem, mas isso eu tenho que ter uma maneira de alterar dentro da minha classe MyList, né? Qual algoritmo ela vai utilizar, tá certo? Ou seja, qual classe que ela vai referenciar internamente, indicando o algoritmo de ordenação. Então, o segundo passo seria a gente modificar a minha classe MyList para usar essa hierarquia de estratégias. Então, o que eu teria que fazer, né? Eu teria que criar aqui um atributo privado, que seria o atributo chamado strategy, né? Que ele é do tipo sort strategy. O meu construtor, ele o meu construtor, ele já ia atribuir para essa estratégia por padrão um dos algoritmos, por exemplo, ele já ia aqui instanciar o new kick sort strategy, tá? Só que eu teria uma forma de alterar isso por meio desse método setSortStrategy, que ele vai receber aqui uma sort strategy, né? Que seria uma estratégia de ordenação, ok? E a partir dessa estratégia que ele recebesse, ele ia atribuir isso ao meu atributo sortStrategy, de forma que eu consiga alterar o algoritmo de ordenação, ok? E no momento da gente chamar o algoritmo de ordenação, ao invés de eu fazer a implementação de algoritmo, eu faria o quê? Eu chamaria o meu objeto strategy, né, que contém a minha estratégia de ordenação, chamaria dentro dele o método sort, passando o parâmetro dis, que aqui no caso é a minha própria lista. Tá? Então eu passaria a lista aqui para a minha estratégia de ordenação, que é ela quem vai definir qual algoritmo que eu vou utilizar. Tá certo? Então isso aqui seria o exemplo de implementação do padrão de projeto Strategy.
Muito bem. Outro padrão também bastante comum é o padrão observer ou observador, tá? Que inclusive na programação Android, iOS, a gente utiliza bastante. Vamos passar o contexto aqui para a gente poder entender, né? Imagina que eu tenho um sistema de uma estação meteorológica no qual tenho duas classes principais, né? Eu tenho que medir temperatura nessa estação meteorológica. Então eu tenho uma classe temperatura, tá? Que é responsável por setar a temperatura, e uma classe termômetro que é responsável por mostrar essa temperatura, tá? Eu posso ter diversos tipos de termômetro, posso ter termômetro digital, analógico, web, celular e assim por diante, tá? E se por acaso a temperatura mudar, sempre que a temperatura mudar, que eu fizer uma leitura de temperatura, os termômetros eles têm que ser atualizados, tá? O problema aqui é que eu não queria acoplar uma classe na outra, tá? Por quê? Porque assim eu consigo tornar minha classe de dados, que é a temperatura, né, minha classe modelo, independente da minha classe de interface ou minha classe de visão, que seria termômetro. Com isso eu posso adicionar qualquer novo tipo de termômetro no sistema, né, sem alterar a minha classe temperatura. Para isso eu posso utilizar então o padrão observer, tá? Ou padrão observador. Esse padrão ele implementa uma relação do tipo 1 para muitos, né? Então eu tenho um objeto observado, que seria o sujeito, sempre que ele sofrer alguma modificação, né, ele já avisa os observadores aqui no caso, que seriam os nossos termômetros. Então, no nosso exemplo, o sujeito seria a temperatura e os observadores seriam todos os termômetros. Sempre que o estado do sujeito, ou sempre que a temperatura mudar ou alterar, ele já vai notificar os meus observadores ou os meus termômetros, tá? Um detalhe aqui é que o sujeito ele não conhece o tipo concreto dos observadores, então, independente do tipo aqui de termômetro que eu estou implementando, o sujeito é indiferente a isso. Aqui tem um diagrama, né, no qual é representado essas chamadas. Então, o meu sujeito, que é a classe temperatura, ela tem um método setTemp, que é para setar a temperatura, tá? Sempre que esse método dele é chamado, o meu sujeito também chama o método notifyObservers, que é para notificar os observadores que houve mudança, tá? Aí, a partir disso, todos os observadores cadastrados aqui no meu sujeito, eles vão chamar o método update. Então, se eu tenho 3 termômetros, cada um deles vai chamar o método update para poder atualizar o valor da temperatura que ia ser mostrada, tá? Aqui tem um exemplo de como é que seria o programa principal, né? Então eu teria que faria a instanciação de uma classe temperatura, que é o meu sujeito. A partir da minha classe temperatura, né, que é o meu objeto T, eu chamaria aqui os métodos addObserver, acrescentando 2 tipos de termômetro, um termômetro Celsius e um termômetro Fahrenheit, tá? E em seguida eu chamaria o método setTemp, setando a temperatura para 100. No momento que eu fizer isso, os meus 2 observadores aqui, né, termômetro Celsius e Fahrenheit, eles vão ser notificados para poder ajustar os valores de temperatura a serem mostrados, tá bom? Um exemplo aqui de uma classe temperatura, né, que é uma classe observador, observador não, uma classe sujeito. Então a minha temperatura ela vai estender aqui essa subject, tá? Que é uma classe que tem que implementar aqui o addObserver e o notifyObserver. Aqui dentro a gente tem um parâmetro temp, né? Parâmetro de temperatura, um atributo. E eu tenho aqui também um método getTemp, que na verdade ele vai só retornar esse atributo temp aqui, que é a temperatura, né? Um outro método que eu tenho também é o setTemp, para poder setar a temperatura. Então ele nada mais faz do que pegar a temperatura e atribuir ela ao meu atributo, tá? E em seguida chamar o método notifyObservers para notificar todos os observadores que estão cadastrados aqui no meu sujeito, que é a classe temperatura. Na minha classe termômetro, né, essa sim, ela é um observador, ela vai implementar aqui então uma interface observer, tá? Ela aqui, nessa interface observer, ela tem que implementar um método update, que ela vai receber aqui como parâmetro o sujeito, né, que é o objeto observado. E aqui dentro, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a temperatura desse sujeito aqui, S, e no caso aqui, como é um termômetro, ele vai imprimir essa temperatura em Celsius, tá? Todos os observadores, como eu falei, eles têm que implementar esse método update, né? Porque é esse método que é chamado quando o sujeito aqui, ele chama o método notifyObserver. Então, sempre que esse método notifyObserver é chamado, é executado o update de cada um dos meus observadores, tá certo?
Muito bem, então eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande. A gente continua na parte 5, continuando a falar sobre os padrões comportamentais aqui, os padrões de projeto comportamentais. Obrigado e até lá.